Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, todo mundo está respirando aí? Tem alguém que não está respirando? Que bom, né? Então é motivo de alegria estarmos aqui. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está lá em Provérbios 3. Nós vamos ler do 1 ao 12. Provérbios 3, do 1 ao 12. Sempre que nós temos contato com a palavra de Deus, a gente aprende, né? Eu aprendi muito aqui, quero compartilhar com vocês esse momento, essa palavra, que na verdade Provérbios foi um dos livros quando eu comecei a ler a Bíblia, né? A gente fala assim para a pessoa que nunca leu a Bíblia, começa por Provérbios, tem 30, então é um por dia, né? Então ele é muito bom e nos ensina muito. E fala assim: conselhos da sabedoria. Meu filho, minha filha, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então, faça isso e então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações e seus celeiros. E seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, minha filha, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja bem. Amém? Podeis assentar? Quem não conhecia esse Provérbios aqui? Com certeza todos vocês, né? A gente lembra ali do último, né? Pois o Senhor disciplina quem ama, né? A gente lembra desse trechinho aí. E o que eu quero falar hoje, que o Senhor falou ao meu coração, e no domingo passado o Fernando falou um pouquinho aqui, e daí quando o Fernando estava, eu falei, nossa, domingo que vem é continuação. Falei, amém, né? Tá tudo certo. Mas nós vamos falar da palavra do Senhor, como sempre falamos. Mas aqui eu quero trazer algo para nós pensar nessa noite. É sobre as nossas prioridades. Ou seja, qual a prioridade da vida cristã? Se eu me considero um cristão, qual deve ser a prioridade na minha vida? E confiando no eterno, em Deus, em um mundo passageiro. É fácil? Não é fácil, né? Primeiro, porque nós achamos que o mundo não é passageiro. Porque nós achamos que somos imortais. Essa é como temos vivido muitas vezes. Então é sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar um pouquinho de Provérbios, muitos aqui sabem, foi escrito por Salomão, um homem filho de Davi, e nós perdemos muitas coisas hoje. Eu não lembro de ver meus pais ler a Bíblia, não sei se vocês têm essa lembrança, mas Salomão teve isso na casa dele. O pai dele era temente a Deus, então o pai ensinou muitas coisas a ele. E Salomão, aqui nesses provérbios, os que ele escreve, ele coloca isso. Aqui é como se ele estivesse ensinando um discípulo. Por isso que a gente indica para quem está começando a ler a Bíblia. Porque é uma linguagem boa, é fácil de entender. Aqui não tem o que interpretar. Elas são diretas
certeiras e boas. Não precisa, mas essa palavra diz o quê? Não, você pega uma tradução que você entende e ela é muito direta. Mas esse livro, ele tem o foco em quê? Exortar os cristãos a seguir a sabedoria de Deus. Hoje nós vivemos ao contrário, né? Então, por isso que nós, nenhum momento, como o Fernando falou isso no domingo passado, nós podemos desviar os nossos olhos da palavra. Porque o mundo, ele tem a sabedoria dele. E ele quer provar por A mais B que está certo. Tanto que quando eu fiz a minha faculdade, eu digo que eu era desviada, né? Quando eu fiz a faculdade, eu nem sabia o que era, nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Então, o que acontece? Aí você vai lá e eles começam com aquelas teorias. Você fala, né? Deus não existe mesmo, é uma lenda. E você entra eu agradeço a Deus todo dia dele ter me alcançado. Mas nós temos muitas pessoas que estão nisso. Mas será? O que é verdade? Por quê? Porque a sabedoria do mundo, aparentemente, ela é muito melhor. Mas no fim dela, a gente já sabe o que é. Então, o livro de Provérbios, vou falar especificamente desse 3. Ele quer nos exortar a seguir a sabedoria de Deus e confiar plenamente em Deus, tá? E ele tem 5 partes principais. A primeira, exortar a obediência e confiança em Deus, que vai do versículo 5 ao 6. Como nós temos falado aqui, né? Aqui é muito rápido, mas você pode chegar em casa e estudar novamente esse livro. Mas aqui o Marcelo já falou no início, que a melhor adoração ao Senhor é o quê? Obedecer. Eu falo na minha casa, né? A Rafaela às vezes fala, mãe, eu te amo. Eu falei, então me mostre. É mais ou menos assim que Deus fala. Você me ama? Me mostre. Siga os meus mandamentos, me obedeça os meus preceitos. Para de falar só. E muitas vezes nós ficamos na falação da boca para fora e não obedecemos como deveremos. Então aqui ele fala disso. Fala do valor da sabedoria e os benefícios que nós temos quando seguimos. Fala também da segurança para aqueles que seguem a sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela traz o quê? Paz, estabilidade e proteção. O que mais o mundo quer hoje? Alguém tem uma palavrinha mágica aí? Paz. Paz. Dormir bem. Dormir, as pessoas querem dormir. Para e pensa. Coisa simples, mas tem gente que não dorme, que não tem paz. 4º ponto, conduta ética e justiça social. Marcelo falou de amar o próximo, de querer o bem, aquele que nos faz mal. Então, ele ensina a importância de nós tratar o próximo com justiça e mostra qual será o destino do perverso. É um salmo bem completo, ensina todos esses pontos. Aqui dá para ficar estudando um mês, mais ou menos. Então nós vivemos num mundo, não sei o de vocês, mas o meu mundo é assim. Eu tenho que ter atenção no meu trabalho, eu tenho que ter atenção de estudar, não podemos parar aí de estudar. Nós temos a família, nós temos os compromissos sociais, é essa a nossa vida. Então nós temos tudo isso. E o mundo exige que nós cumprimos com os nossos compromissos que nós assumimos. Então nós corremos de um lado ao outro, tentando o quê? Garantir o quê? Que a maioria das pessoas falam, um muro financeiro na minha família, uma estabilidade financeira na minha família. E aí eu pergunto para vocês, nós corremos atrás de tudo isso, nós sabemos que tudo isso é importante, mas qual tem sido a prioridade? Isso ou o relacionamento com Deus através da sua palavra? Então, muitas vezes, aqui a palavra diz que se eu seguir, eu vou ter o quê? Paz. Eu vou ter o quê? Proteção divina. Então, eu preciso dar mais importância para as minhas atividades do que para a palavra, do que para o relacionamento com Deus? Né? Então, é sobre um pouquinho isso que nós vamos falar. E nós sabemos que a vida cristã ela é pautada na palavra de Deus. Mas por que nós não lemos a palavra? Por que nós achamos importante a palavra? Mas nós não lemos a palavra como deveria ler.
E aqui eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita. As pessoas não leem a Bíblia diariamente. E não leem com intencionalidade. Ou seja, eu vou ler isso aqui porque aqui vai me ensinar algo. Intenção. Vim aqui como se fosse um GPS. Eu vou lá porque lá tem o caminho. Não, lê porque tem que ler. Lê porque alguém falou para ler. Lê porque não sei o quê. Lê porque é o meu devocional. Só. Sem uma intenção específica. E aí eu fui dar uma pesquisadinha nas desculpas que nós damos para não ler a Bíblia. Veja se você se encaixa em alguma delas. Falta de tempo. Não tenho tempo. E eu descobri que não é falta de tempo. Por mim mesma. É falta de vontade. E se você esperar ter vontade, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque a briga existe entre o espírito e a carne. A tua carne não quer. Teu espírito quer. Tua carne não quer. E essa é a guerra diária. Então não adianta esperar você ter vontade, que você não vai ter. Daí você vai falar assim, já que você não tem vontade, você fala assim, não dá tempo. Mas você fala para você mesmo. Você não tem que dar satisfação para ninguém. A satisfação, eu falo sempre para as pessoas, às vezes elas chegam para mim e falam, Jane, o que você pensa de mim? Eu falo, viu, o que eu penso não interessa. O que você pensa de você? O que você olha no espelho e vê? O que Deus pensa de você? Isso importa. O que eu penso não importa. E muitas vezes nós ficamos nos sabotando, então. Eu não tenho vontade, mas eu digo que eu não tenho tempo. Falta de interesse. Tem coisa mais interessante, tem coisa mais importante. Distrações, isso é o que mais tem. Influências mundanas. Então aqui é o que há. Muitas atividades, o ativismo que a gente fala. Ativismo. E nós temos que pensar assim, eu faço muitas coisas. O que eu faço é legítimo? Quer dizer, tem um grau de importância ou de prioridade? Isso aí me leva aonde? Eu preciso pensar sobre isso. Problemas de compreensão. Mas eu não entendo o que eu leio. Aí nós temos que voltar um pouquinho para trás. Ou ir para frente, quem sabe? Andar aqui e entender que eu preciso ler. Entender que eu tenho que buscar. Quando Deus mandou Jesus para nos salvar, como o Marcelo falou. Jesus foi e falou assim, já que para ensinar vocês, eu vou deixar o Espírito Santo. Então eu preciso conhecer esse Espírito Santo, porque ele vai me ensinar e ele vai revelar a palavra para mim. Como a gente conhece muitas pessoas aqui na igreja, pessoas que passaram pelas nossas vidas, que têm a revelação da palavra. Você, todos nós podemos ter. A palavra é como se ela saísse da Bíblia para você. E aquilo ali vira uma lei na sua vida. E aí muda a sua vida. Só que se eu não tenho contato com a palavra, quando isso vai acontecer? Nunca. Eu vou ter compreensão um dia? Nunca. Eu preciso começar. Hábitos pecaminosos. O pecado afasta nós da palavra de Deus. Sabe por quê? Eu li no início aqui. Que exorta, que ensina, que fala que eu estou errada. Aí como eu não quero ver isso, eu prefiro não ler. Porque me confronta. Então, quando eu tenho hábitos pecaminosos, eu não vou conseguir seguir uma leitura da palavra. Não saber o que ler. Nossa, tem tantos planos para ler a Bíblia num ano, 6 meses, 3 meses. Às vezes nós precisamos simplesmente só tomar uma atitude, né? E mais, nós colocamos a nossa confiança nas coisas que eu falei antes, no trabalho, buscando uma estabilidade. E por que não colocamos naquilo que é eterno? Como diz aqui em Provérbios. Qual que é a dificuldade? É o grau de prioridade. Ou nós ainda não tivemos uma visão do que a palavra de Deus é para nós real. Eu quero então refletir qual que é, onde está a nossa prioridade. Nós trabalhamos, eu vejo assim, os nossos compromissos, né, do trabalho. Para garantir um salário no final do mês. Todos os dias, das 8 às 6, tem gente que mais, tem gente que menos, e não tem 15 minutos para ler a Bíblia.
Faz sentido? Não faz sentido. Aqui, nós estamos falando para cristãos, para quem conhece a palavra, para quem um dia soube falar de Jesus e que quer seguir esse caminho. Nós investimos tempo estudando para ter um melhor emprego, para aumentar o salário. E não temos tempo de estudar a palavra. E é engraçado, aconteceu um dia com uma amiga. A filha dela estava lendo a Bíblia e ela estava fazendo cursinho. E ela chamou a atenção da menina. Falou, para de ler isso aí e vai estudar. Lembra que eu falei para vocês que Salomão veio de uma linha que o pai ensinou ele. Eu não vim dessa linha. Eu tive que ir na força bruta descobrir o negócio. Descobrir o que tem aqui, ainda estou descobrindo. Agora, olha o que nós fazemos. Nós influenciamos nossos filhos. Eu sempre falo, leia a Bíblia que a tua filha veja, que o teu filho veja. E ele vai fazer isso. Às vezes, vamos ler no quarto. Não, leia na sala, leia onde a criança vê. E ela vai pegando esse hábito para poder também ler. Jesus já falou sobre isso. Se nós olharmos em Mateus 6, 19 e 20, ele fala, não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Como que eu ajunto o tesouro no céu? O Marcelo falou no início. Quando nós fechar os nossos olhos, parar a respiração, alguém consegue imaginar já isso? É um bom exercício. E aí, você não vai levar nada. E sabe o que você vai levar? O amor ao próximo. Aquele próximo que estava próximo que você ajudou. E só. E por que nós não fazemos? Mas nós sabemos, está na palavra, está aqui. O que eu estou valorizando mais? O passageiro ou o eterno? Se eu olhar para a minha semana, se eu olhar para trás, lá, como é que foi a semana? Eu fiz mais o que é passageiro ou o que é eterno? Eu dediquei mais tempo às coisas do céu ou às coisas da terra? Eu preciso colocar numa balança. Por que nós confiamos no que é incerto mais do que em Deus? Quando nós enfrentamos problemas financeiros, já passei por isso. A gente vai no banco, pega um empréstimo. E que tal dobrar o joelho, falar, Senhor, o que eu faço? Né? Quando a gente aprende, muda muito a situação. Ficamos doentes. Primeira coisa, tenho que marcar um especialista. É o especialista do coração, especialista do intestino, viu? É só orar e ter fé. Um amigo meu, eu estava lendo um livro até lá de alguns testemunhos, e aí eu estava contando esse testemunho. Teve uma reunião de homens de negócio da Donep, que eu faço parte, lá em 1970, e esse rapaz estava aqui na frente, conduzindo a reunião, né? E tinha um rapaz lá na porta. Esse rapaz foi pela primeira vez nesse encontro de homens para ver como é que funcionava. E ele já era cristão, já conhecia a palavra. E aí, terminou um ponto ali, chegou o momento dos testemunhos. E esse homem que estava aqui, que era o Demo Chakarian, que é o fundador da Donep, falou assim, aquele moço tem um testemunho para dar. E aquele moço que chegou da primeira vez, não estava nem sonhando que iam chamar, nem pensando nada, falou, eu tenho muitos testemunhos, mas qual que eu vou contar? E veio para frente, chegou aqui na frente, olhou para todo mundo, e ele tinha aquela doença que enxerga só preto e branco, não sei o nome, só enxerga preto e branco. Então a mulher dele, desde sempre, colocava nas gavetas, vermelho, amarelo, verde, porque senão ele se vestia, porque para ele era tudo verde e preto e branco, preto e branco, preto e branco. Então a mulher tinha que pôr etiquetinha, para ele não sair tipo um papagaio. Quando ele chegou aqui na frente para dar o testemunho, ele enxergou tudo colorido. E o que ele contou?
exatamente esse testemunho. Vocês entendem? Que para Deus é isso aqui? E nós é que vemos as coisas longas. Ah, eu estou com um problema aqui, mas quanto tempo vai demorar? Então eu que faço a leitura do tempo. Para Deus não tem tempo. Ele só se dispôs a vir falar e ele não tinha, mas assim, tipo de surpresa, né? Mas Deus deu para ele um testemunho e curou ele ali na frente de todo mundo. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É confiar mais em Deus do que em médicos. Viu, irmãos? Eu vou dizer bem a verdade para vocês. Cascavel é o centro especialista em doenças. Porque nunca teve tanta clínica especialista em descobrir doenças, mas não resolver doenças. É um engano isso. Só que tudo está na minha posição. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não importa o que me dê. Eu oro na hora. Eu oro na hora. E graças a Deus tem funcionado. Então assim, nós precisamos confiar mais em Deus do que nos médicos. Deus usa os médicos? Com certeza, não tenho dúvida. Mas não é a nossa atitude, gente. É ir lá na farmácia e comprar um remedinho. Ou ir lá, e nós temos testemunho aqui, né? De pessoas que creram em Deus e Deus curou. Outra coisa. Quem aqui usa o Waze? Alguém veio aqui com o Waze? Vem com o Waze, coloca o enderecinho e fé total. Né? Vai para São Paulo e não conheço nada, mas o Waze me leva. Não é assim? Vocês sabiam que a Bíblia é o aplicativo para a eternidade? Quem aqui quer chegar na eternidade? Né? Eu preciso usar esse aplicativo. Se não usar o aplicativo certo, aonde que você vai? Se lá dá errado o endereço, para onde você vai? E aí tem muita coisa aí sendo oferecida para ser feliz, para não sei o quê. E se você usa esses outros aplicativozinhos, que não é a Bíblia, o que acontece? Você vai se perder. Não precisa nem ser muito inteligente. Vai se perder. E Jesus disse algo, porque está no nosso valor isso. Está em acreditar o valor que eu tenho quando Jesus veio e morreu por mim e por você. Se você pensar o quanto você vale, isso já muda tudo. Ele fala lá em Mateus 6,26 da observai as aves do céu. E eu observo lá na chácara. E sabe o que eles fazem logo que eles acordam? E canto, e canto, e canto. E eu fico pensando, para quem que estão cantando? Ninguém está vendo. Tipo assim, a gente muitas vezes faz as coisas porque tem alguém vendo. E eles? E canto, gente, mas canto tanto. Se for 4h30, 5 horas é melhor. E eu gravo, porque eu falo, vai que amanhã eu não escuto, põe o gravador. Porque, gente, é loucura aquilo. E nós, o que fazemos quando acordamos? Se não corre para o bendito Zap. E agora, se fique ligado. Vai vir o 5G, porque só está testando, né? Viu? Aquilo lá é uma bomba. Já está provado. Câncer do ouvido, câncer de seio, câncer de próstata. Nos lugares que fica o celular. Isso que não veio o 5G. Pode pesquisar. Vocês acham que eu sou meio maluca mesmo? Mas é isso aí. Então, se Deus sustenta essas aves, e você, que Ele mandou o filho para morrer, o que você pedir com fé vai acontecer. Se não está acontecendo, você avalia a sua fé, ou seu grau de conhecimento desse Deus que está aqui, ó. Temos problemas no emprego. Onde que nós vamos? Ou vamos conversar com a amiga, ou vamos pensar no outro emprego. Mas não vamos para o Senhor. Então o problema é quando tudo isso que eu vivo toma o lugar de Deus no meu coração. E se nós vasculhar um pouquinho a palavra de Deus, ela diz: enganoso é o coração do homem. Aí o Fernando falou, né? Tal do sentir. Gente, esquece o sentir. Você sente frio e calor. Não tem muito o que ficar sentindo.
Eu senti que eu tenho que ler. Não vai sentir nunca. Eu senti que eu tenho que orar. Não vai sentir. Não espera isso aí. Não vai acontecer. Tem que ir e fazer. Porque o nosso coração é enganoso. A palavra fala. O que então que nós ganhamos? Porque a gente busca muita vantagem em tudo, né? Fala sério. Tudo nós queremos ter uma vantagemzinha. O que eu ganho de buscar a Deus de verdade? Vamos saber como é que funciona isso aí? Porque tem vantagens. Então, qual que é a vantagem que eu tenho de seguir uma vida disciplinada? Como eu vou na academia, como eu trabalho, eu preciso ter uma vida disciplinada com Deus. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é bem presente na angústia de quem antes procura Ele. É que nem o Salmo 91, o pessoal usa aí, viu? Aquele que habita no esconderijo, viu? Primeiro você tem que ir lá, habitar. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia e depois Ele vai te guardar. Não adianta ler por ler. A gente precisa entender. Direção e sabedoria você tem quando você confia em Deus de verdade. Antes de você aceitar uma proposta de emprego, você consulta a Deus? Ou você simplesmente vai? Eu senti de ir. Antes de começar um relacionamento, o que eu mais vejo, porque eu passei por essa situação, então vem muitas mulheres conversar comigo. Antes de um relacionamento novo, você pede direção a Deus? Ou simplesmente sente? Vai sentir errado. Não tem jeito. Antes de tomar uma decisão importante, você busca a palavra de Deus? Espera responder. Porque é assim, a gente busca e quer para amanhã, né? Como que é na natureza? Eu observo lá. Os passarinhos botam o ovo, espera o tempo, nasce o passarinho e fala lá. A semente cai no solo. Não nasce na hora. Tem o tempo dela nascer. E nós queremos na hora. Falta de ler a palavra. Porque Tiago 1,5 diz assim, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Então quem anda com Deus evita as armadilhas e tem as decisões claras. Não erra. É isso que nós precisamos buscar. Força para enfrentar a dificuldade. Se eu busco esse Deus de verdade, eu vou ter força na hora da adversidade. Porque você não fica forte da noite para o dia. Você vai se fortalecendo. Como que é na academia aí? Quem gosta de academia, né? Porque eu vou por necessidade. Mas tem gente que gosta de ir. Vai lá, o músculo vai crescendo. Mas é da noite para o dia? E se parar, gente, fica tudo mole. É assim também. É assim também. A vida é cheia de desafios. Doença, quem nunca passou? Perdas, crises. E aí? Mas quando eu estou com Deus, eu preciso permanecer firme diante de tudo isso. Porque eu vou ficando forte, que nem esses músculos. Lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Mas ele falou que ia na força dele? Até porque nós não temos força de nada. Olha, nós não temos força de nada. A verdade é essa. Davi nos ensina, ó. Eu vou na força do... Mas se eu leio a palavra, se eu sei as promessas, eu faço o quê? Não, eu vou na força desse Deus, que deu vitória para Davi, que deu vitória para Gedeão, que deu vitória para Abraão. E eu vou lendo aquelas histórias, as histórias vão me motivando e eu vou em frente. É assim que o meu músculo da fé cresce. Não tem outro jeito. Eu também tenho paz em meio ao caos. E olha que está vindo caos por aí. Como é que vai? Eu fico pensando assim, ó. Se você precisar ficar 3 dias sem celular, como é que você fica? Você consegue ficar? Porque tem gente que não consegue, gente. Ah, não, mas eu trabalho, eu preciso, tudo certo. Eu também trabalho, eu preciso, está tudo certo. Mas nós conseguimos ficar 3 dias sem? O que nós vamos fazer nessas 24 horas?
Vocês já pararam para pensar? Vai ter muita gente louco. A pergunta é, e eu? Se acontecesse isso, se eu ficar sem televisão, sem celular, sem nada, gente, voltar na Idade da Pedra com aquela lâmpadazinha, sabe o que ia acontecer? Eu vou ler a Bíblia. Será que vai ter que acontecer isso? Para que nós esperar isso? Nós não precisamos esperar a coisa estar ruim para buscar o socorro. A pessoa, eu sempre tenho uma frase comigo: quem ora na bonança, dorme na tempestade. O povo na tempestade fica maluco. O que é a tempestade? É os problemas que vêm na nossa vida. Porque lá em João 14, 27 diz assim, ó: a minha paz vos dou. Jesus deu a paz dele. O que era a paz de Jesus? Quem foi crucificado e não falou nada? Isso que é paz. Ele disse que ia dar para nós, mas não a paz que o mundo dá. O mundo dá a paz aqui e tira aqui. Ele dá aqui, tira aqui. Então, quem busca Deus não é dominado pela ansiedade, mal do século, né? Agora, como que eu posso me fortalecer na disciplina de buscar a palavra e pegar esses ensinamentos e trazer para a minha vida? Vamos para a prática. Eu preciso construir hábitos, como meu amigo Fernando já tem falado aqui, os hábitos do dia a dia, hábitos espirituais. Nós temos hábitos da alimentação, nós temos hábitos do trabalho. E os espirituais? Nós somos mais espírito do que corpo. Mas eu me dedico mais ao corpo do que ao espírito. Tá assim essa balança. Não está batendo. Então eu preciso o quê? Estabelecer um horário de leitura. Todo dia aquele horário. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Não é só para ler a Bíblia. Senão eu esqueço. Para ir na academia, mesma coisa. É aquele dia, aquele horário, senão nem que está na agenda, nem olha a agenda, daí não adianta nada. Eu preciso estar certo que aquele dia disso, e eu consigo seguir uma rotina. E você pode começar com 10 minutos. Será que consegue 10 minutos? Orar antes de qualquer decisão. Quando eu não tinha muito esses hábitos, eu escrevia no meu banheiro, na minha agenda, aonde eu ia, na geladeira, para me lembrar. Ah, Jane, mas é assim, sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que não tem vontade, que você tem que fazer a vontade de ver. É assim, é na força. A palavra de Deus diz, como que nós ganhamos o céu? Na força. Como é que é a porta para o céu? Estreita. Não tem outro jeito. Praticar jejum, nós falamos aqui. O jejum deixa eu mais ligada, atenta a tudo que eu estou fazendo, olhando um pouquinho para mim, para minhas atitudes. Precisamos praticar o jejum, é bíblico. Jesus falou, quando jejuares? Então ele já imaginou que nós ia jejuar. E aí, estamos cumprindo esse mandamento? É um mandamento, é um princípio. Não é assim se você quiser jejuar. Não, quando, né? Outra coisa, porque eu preciso me cercar. Até ontem nós tivemos um grupo de mulheres lá na chácara e eu falei da minha história de vida. Se cercando de influência certa. Você quer se perder? Começa a andar com gente que não está nem aí para a palavra de Deus. Mas 2 toques você se perde. É facinho. Não importa quantos anos de cristão, não importa nada. 2 toques para você, achar aquilo tudo normal, e isso aqui é meio estranho. Então eu preciso me cercar de pessoas certas, pessoas que dão valor para essas coisas. O Marcelo falou da agenda. Eu preciso estar falando disso com pessoas que dão importância para isso. Quem você segue nas redes sociais? O que você escuta diariamente? Com quem você passa mais o seu tempo? E aí, 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, teu pai te ensinou e você começa, já viu essas pessoas que o pai ensinou lá na frente foi. Depois ele pode até voltar, mas dá uma desviadinha ali, é as companhias.
Todas as vezes são as companhias. Então, ande com pessoas que te aproximem de Deus, porque essas pessoas conhecem a palavra e essas pessoas seguem o princípio de amar ao próximo. E aí, vão te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus foi tão bom, mas tão bom com elas, que elas querem fazer isso pelos outros. Isso não é da gente, isso é de Deus. Deus é que coloca esse constrangimento, fala, pô, te ajudei tanto, agora ajuda o irmãozinho lá. Então, isso é muito maravilhoso. Buscando a Deus mesmo sem sentir vontade. Então, aqui, eu quero trazer uma pesquisa de John Bevere. Quem já viu já viu, os meninos já conhecem os livros, alguém já leu. Ele é autor do livro Isca de Satanás, que é a questão da ofensa, né, que é uma isca. E eles fizeram uma pesquisa com 40 mil americanos, de 8 anos a mais de 80 anos, com relação à Bíblia. E eles descobriram que ler a Bíblia 4 vezes por semana surte um impacto tremendo no cérebro humano. E olha só, alguns dados. Solidão cai 30% para quem lê a Bíblia. Problemas com raiva, 32%. Amargura nos relacionamentos, 40%. As pessoas melhoraram. Caiu o número de pessoas que tinham esse problema. Alcoolismo, mais de 57%. Estagnação espiritual. Não existe estagnação, não existe estabilidade em nada na vida. Ou eu caio, ou eu subo. Ou eu caio, eu preciso estar crescendo o tempo todo. A palavra de Deus nos diz isso. Nós precisamos crescer. Primeiro nós somos bebê de leite, depois nós somos jovens, depois nós somos filhos, depois nós somos adultos. Então existe na palavra uma sequência de crescimento. E sabe o que eu fiquei aqui? Contato com pornografia, 61% cai. Compartilhar a fé. Compartilhar com as pessoas. Sabe quanto que aumenta? 200%. A pessoa fica animada para falar de Jesus quando lê a palavra de Deus. Eu não tenho falado de Jesus? Então, acender a luz vermelha. Discipulado, aceitar o discipulado, aceitar ser treinado, aceitar uma palavra, aceitar uma exortação. 230% para as pessoas que leem a Bíblia. Só para você ter ideia dos números. Então, quando eu vou no médico, o médico não diz assim, tome de 12 em 12 horas esse medicamento. Né? E nós fizemos o quê? Obedecemos fielmente. A Rafaela tomou uns remédios esses dias. Meu Deus, se passasse 1 horinha. Nossa, eram 2 da manhã, ela estava acordando para tomar o negócio. Falei, que é isso? Toma de meia-noite, toma de manhã de novo, tá tudo certo isso aí. Não, você entendeu? Nós obedecemos fielmente. Aí a palavra de Deus que é para ler, se der vontade. Vocês percebem aonde está a nossa prioridade? No que é passageiro ou no que é eterno? O que eu faço mais? O que é passageiro, o que é desse mundo, o que é eterno? Quero estar finalizando, deixando algumas perguntas para você pensar. Se o seu emprego acabasse amanhã, a sua fé permaneceria firme? Ou você estaria desesperado? Se amanhã você não tivesse mais renda, como aconteceu com o Roberto, meu sobrinho. Então fomos ver, não tem INSS, não estava pagando. A gente vai ver todas essas coisas depois que acontece, né? Entendeu? 2 meses sem pegar um copo d'água. E aí? Legal? Sem pegar um copo d'água. Alguém vai ter que dar. 6 meses para a perna melhorar. Isso pode acontecer com qualquer um. O que eu faria se eu não tivesse emprego amanhã, renda? Não tem dinheiro amanhã. O que eu faço? Se perdesse tudo hoje, você continuaria confiando em Deus? Aí está o nível de relacionamento, de conhecimento da palavra. Porque aqui na palavra diz, se você perder o emprego amanhã, o que você deve fazer? Amanhã diz que se você perder tudo, vai aqui, O que eu devo fazer? Está aqui. Mas e aí, se eu não tenho contato com essas verdades? Eu vou me desesperar. Então não podemos continuar dando prioridade para o que é passageiro, esquecendo do que é eterno. Que é o que é eterno, é que nos sustenta no dia mau.
O dia mau, só uma coisa nos sustenta, e é Deus. E o que você escolhe hoje? Continuar vivendo uma fé superficial ou investir no que realmente importa? E cada um de nós não precisamos julgar ninguém. É nós, ó, é olhar para o espelho e falar assim, ó, como é que está essa parte na minha vida? Porque, viu, a Bíblia diz, se eu julgar, eu serei? Então, longe de mim julgar. Eu estou trazendo para vocês algo que o Senhor falou muito forte comigo. Até quando eu vou estar brincando? Até quando? E 3 ensinos de provérbios eu quero deixar aqui desse texto que nós lemos. A sabedoria vem de Deus. Apenas de Deus. Não. Nós temos as nossas experiências aí? Sim. A sabedoria de Deus, com a experiência que Deus nos dá, nós vamos ficando cada dia mais sábios. Através da sua palavra, né? A obediência de Deus traz bênçãos. Você quer bênçãos de Deus? Obediência. Você quer proteção agora nas situações aí que a gente vive no dia a dia? Quem que quer ser protegido? Obediência. Então, confiar em nossa inteligência nos leva ao fracasso. Nós não temos nada de nós mesmos. A justiça e a generosidade fazem parte de uma vida sábia e abençoada. Nós sermos generosos nas pequenas coisas, seja num abraço, seja numa palavra. Em diversas situações eu posso ser generosa. Então, meu desejo é que nós possamos sair daqui hoje com alguns questionamentos, porque a palavra de Deus, ela não veio para agradar ninguém. Jesus diz assim, eu não vim, vocês acham que eu vim trazer paz? E daí no final ele diz que dá a paz dele, mas ele não veio trazer paz, ele veio trazer o quê? Um confronto, que nós precisamos pegar a palavra e confrontar com a nossa vida. Como que eu estou vivendo? Isso é muito importante. Então eu quero convidar vocês a estar orando, e se você tem algo específico para apresentar diante de Deus, apresente. Que eu tenho certeza que o Deus que fez um milagre na vida daquele irmão lá que enxergava preto e branco, ele está aqui também. E num piscar de olhos ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por este momento, pela tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor ensinou para mim, Senhor, nesse estudo, nesse tempo que eu estive vendo essa palavra, o tempo que o Senhor tem me dado de aprendizado da tua palavra. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Senhor, eu clamo para que nesta noite o Santo Espírito de Deus continue ministrando nas nossas vidas, Pai. Aquelas áreas, Pai, que ainda está superficial na minha vida, se muitas vezes nós damos a importância devida à tua palavra, à tua presença, se estamos dando prioridade para coisas passageiras, Espírito Santo, traz o entendimento para a tua igreja nesta noite, Senhor. Que haja, Senhor, um mover neste lugar com relação à palavra. Senhor, acorda aquele que dorme, Senhor. Ah, Senhor, anima aquele que está desanimado, ó Pai. Traz, Senhor, esperança ao desesperado, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que um dia derramou seu sangue lá naquela cruz, Pai. Eu clamo que nesta noite, Pai, sejamos encorajados a buscar a tua palavra, Senhor, como aquele guia, como aquele aplicativo que nos levará para o eterno, que nos levará para o céu, Senhor. Senhor, que nesta noite, Pai, possamos nos sentir encorajados, Pai, e tomar uma decisão, Senhor, de seguir e ser obediente, Senhor, ao Senhor, a tua palavra e aos teus mandamentos. E eu louvo a oportunidade e agradeço no nome de Jesus. Amém.